Agora eu quero fazer uma pergunta. Uma criança nasce ou ela aprende a ser generosa? A generosidade ela é uma atitude de uma pessoa para ser útil e dedicada a outra. E a pessoa generosa, ela é nobre, desprendida e sabe compartilhar. Quando as crianças começam a se relacionar com as outras, então é natural que desenvolvam um sentimento de propriedade sobre as suas coisas, não é verdade? Então nós não podemos dizer que elas sejam egoístas. É apenas uma fase e para conseguir que as crianças sejam generosas, é necessário educá-las neste valor pouco a pouco, ali de tempo a tempo. E se os pais aprovarem seus pequenos esforços, vão motivá-los a desenvolver um caráter marcado pela generosidade. Não é muito interessante? Então, essa característica, ela precisa ser desenvolvida pouco a pouco. E para tratar deste tema aqui tão interessante, a generosidade nas crianças, nós convidamos a psicóloga, nossa querida amiga, pastora Carla Campos, esposa do José Campos. Que generosamente veio nos ensinar mais essa manhã, né, Carlinha? Carla, tudo bem, Carla? Tudo ótimo. Como é que está o meu querido pastor José Campos? Tá maravilhoso, inclusive acordando cedinho agora, que também está fazendo psicologia já na faculdade, 7 horas da manhã acordando para estar lá. Não, 7 horas tem que estar lá no ensino. Tem que estar lá já, né? Então tem que acordar quase 6 horas. Não, 5h30 da manhã está acordando agora. Começou as aulas, começou para todo mundo, para os pequenininhos e para os grandões também. Os grandões também, né? Movimenta todo mundo, né? Com certeza. Carla, e esse assunto interessante, a criança ela nasce ou ela se torna generosa? Ela se torna. Nenhum ser humano nasce generoso. Porque a nossa primeira estrutura é narcísica. Nós nascemos com uma base onde somos voltados para nós mesmos. Então, todos nós, primeiramente, todo ser humano, ele nasce carente de necessidades de aprendizado. Então, com isso, nós não temos nada para dar. Nós estamos aprendendo a ser humano. Então, por isso que o bebê suga tanto, né? Ele suga, tudo é boca, eu quero puxar, eu quero sugar, eu quero para mim. Nessa época, o narcisismo está muito marcante, depois vem o egocentrismo que começa a montar o eu, né? O ego começa a ser montado, começa a ser tudo para ele. Depois de uns 4, 5 anos de idade, começa esse vínculo com o outro, que eu tenho algo para me ceder, que eu tenho algo para dar. Então, a criança em si, isso é toda criança. Toda criança nasce narcísica, passa por uma fase de desenvolvimento, que você estava falando, inclusive, essas fases de desenvolvimento são fundamentais, porque fases de desenvolvimento, cada uma delas, elas são bases de construção para a próxima, que se eu tiro um degrau, eu fico com uma lacuna nesse processo de construção emocional. Compromete a estrutura toda, né? QI e QE. Nós temos o coeficiente de inteligência emocional e coeficiente de inteligência. Então, essa emoção, ela tem que ser trabalhada. Quando nós entramos, por exemplo, no período onde começamos com 5, 6 até 7 anos, o grupal, ele vai ser motivado ao quê? Se eu dou para o outro, se eu sou generoso com o outro, se eu me dou ao outro, eu vou receber alguma coisa de bom, de benéfico. E isso vai ser vantajoso, porque eu vou receber um sorriso, eu vou receber uma aprovação, e isso se torna algo agradável. Então, eu vou abrir mão um pouco desse egocentrismo, eu vou abrir mão desse narcisismo, eu vou abrir mão, sair do centro de mim mesmo e vou incluir esse outro na minha relação. E esse vínculo, essa relação, ela é muito influenciada pela relação paterna e materna. Porque a criança, ela não só aprende ouvindo, ela aprende vendo. Então, se um pai é generoso e uma mãe é generosa, com certeza vai ajudar a desenvolver essa generosidade na criança desde pequeno. E isso pode ser motivado, incentivado até na fase adulta. Né? A criança acaba que ela é 100% o reflexo dos pais, Carla? Ou pode acontecer de pais não generosos e o filho acabar sendo? Não, porque nós somos uma mistura de gene, nós recebemos uma parte genética que herdamos desse pai, recebemos uma parte que é toda nossa, tem algo que é só nosso, tem algo que é bem individual do sujeito. Nós introduzimos com esse meio, que são os pais que vão nos ensinar e nos moldar a ser um ser enquanto um ser construtivo, e nós recebemos uma carga, inclusive, de vinculação, de interpretação minha. Como que eu interpreto esse outro, como eu experiencio cada situação e como isso repercute dentro do meu eu. Então, isso vai formar a personalidade do sujeito.
Então, essa personalidade, essa junção de genético com a minha existência individual, juntamente com esse meio, que é diretamente pai certo. e mãe, e com esse social, que é, por isso somos seres heredos constituídos, né? E nós somos biopsicossocial. Nós somos biológicos, somos sociais e somos psíquicos. Então, essa construção é que vai fazer de mim quem eu sou. E esse externo, ele vem como referência, ele é um espelho, ele é uma base onde que a criança se mira e ela vai vendo e aprendendo aquilo e vai introjetando essa experiência que vai juntando com a dela, que inclusive pode ajudar o temperamento. O temperamento da criança pode estimular ou não, porque tem crianças que são mais dóceis, são mais tranquilas, tem outras que já são mais agitadas, são mais... Isso é dela. Então, esse temperamento pode agregar a essa experiência externa e ajudar a pessoa a ser mais generosa. Tem uns que já nascem mais... é o temperamento, mas qual do temperamento que já é mais diria, tranquilo. tipo, predisposto, mas seria um temperamento. Isso aí é agregado a essa parte genética, que às vezes já vem de uma família, que já é todo mundo mais tranquilo, mais generoso, mais uma pessoa que já tem, né, o gene, com esse estímulo externo e com mais esse individual, a pessoa pode ser bem mais generosa. Ali a gente falou sobre essa questão, Carla, do senso ali de egoísmo da criança, de propriedade da criança, e a gente vê que até em fatores externos, por exemplo, a escola, ela tem um processo importante nisso, né, que é a socialização, que aí é o compartilhar, onde ela aprende efetivamente alguns desses valores. Sim. O que você fala para mim hoje, como aqui mencionado, o que você diz a respeito dessa nova onda que vem por aí, dos pais ensinarem as crianças em casa? Já não é fomentar um egoísmo, um individualismo aí nessa criança, não? Sim, porque aí você está aumentando algo que já é natural no humano, né? Então nós temos que exatamente fazer o contrário. Eu tenho que ensinar e motivar e estimular a não ser tão egoísta, a não ser só para mim. Vamos dividir, porque esse outro tem muito para nos acrescentar e tem muito para dar de benefício para que esse sujeito dê conta de desenvolver dentro dele maturações, dentro do contexto emocional e de vincular-se onde que há ganhos. E para isso eu tenho que, às vezes, abrir mão de coisas que são minhas. Para mim conseguir essa motivação com o outro, esse pai, essa mãe tem que estar motivando pelo correto. E muitas vezes a pessoa pontua muito errado. Então, como realmente motivar uma generosidade? Toma um pouquinho da minha água. Pai, poxa vida, que coisa linda, que ótimo que você está fazendo isso, filho. Aí ela olha para você assim, assustada, isso é bom? Então, da próxima vez eu quero fazer de novo. Agora, o que nós vamos fazer? É o reforço positivo. É o reforço positivo. Você condicionando em cima do certo. Na hora que uma criança doou um pedaço de uma bolacha dela para outra, que a professora chegue, que coisa linda, gente. Olha aqui, ela está repartindo com o coleguinha e ela está sendo valorizada. Aquela atitude dela. Exatamente. Agora, esse conceito de generosidade, cara, ele pode estar assim acabando? Por que da pergunta? Nós estamos vendo aí que os modelos de família hoje já estão muito mais restritos ali. É pai, mãe e filho, ou mãe e filha, ou pai e filho. Muito ali, singular ali, essa condição até da própria criança. Dentro de casa mesmo, ela já não tem pessoas para dividir. Exato. As famílias, elas já não têm mais os filhos, onde que você pegava a roupa do irmão mais velho, que você guardava para o irmão mais novo, ali na hora do almoço tinha o rateio do bife. Compartilhar mesmo, e tudo. né? E isso também é uma condição social que vai tirando esse sentido da palavra generosidade? Vai tirando, sim, porque esse vínculo relacional está se tornando cada dia mais pobre. As pessoas estão correndo demais, estão com obrigações demais, eu tenho que ir demais, e esquece que existem valores que são inegociáveis, existem vivências, existem experiências que não podem ser abandonadas. E uma delas é exatamente essa construção desse humano que está gerando dentro de um contexto familiar uma demanda de conhecimento. Então, sentar para o quê? Bater um papo, para alimentar-se, ter tempo para explicar e ensinar. Gente, o ensinar é a coisa mais difícil do mundo, é muito mais fácil fazer. Se a criança, inclusive, não, pode deixar que eu faço isso.
Você não dá conta. Porque o meu tempo está restrito, o meu tempo tá curto. Então, o que o pai e a mãe muitas vezes faz? Vocês, inclusive, acham que você pegando e fazendo para a criança, isso vai ajudá-la. Não vai, isso só vai prejudicá-la. Por quê? Com você não dando a oportunidade dela tentar uma vez, dela tentar de novo, de você ensiná-la, isso não é algo muito fácil de ser realmente absorvido. E os pais hoje às vezes não têm tempo. Então, cortar um bife na hora de uma refeição, onde que a mãe, inclusive, foi fazer a refeição, vamos colocar num domingo, vamos evitar de ir para o shopping, vamos sentar um dia, vamos fazer uma refeição juntos, vamos fazer uma salada juntos. Porque eu falo assim, até eu brinquei, né, do rateio do bife, porque é aquela parte, eu quero a coxa do frango, olha, eu quero o peito, não, eu quero a pele do frango. Isso aí, não, semana passada foi do seu irmão. Isso, tem que aprender a dividir. Agora vai ser... A negociar. Isso requer tempo, isso requer ensino, isso requer disposição, relacionamento. de relacionamento. Aqui, então vamos falar, já que a gente está falando, hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas nem se assentam à mesa para se alimentar, não é, Carla? Como que você vê as mães, ou às vezes a empregada, ela dá comida para o menino na frente da televisão? Exato. Não tem esse contato. Eu compro um saquinho de comida lá, porque para mim quem come comida de saco é cachorro, né? Porque eu compro comida de cachorro no saco. Compro um saquinho lá, joga no colo do menino, joga no colo do outro lá e vamos comer. Vamos comer. Isso é comer, isso não é refeição. Aí como que você vai desenvolver se a mesa é um ambiente que te ajuda ao limite? Exatamente, ao limite, ao ser generoso, ao partilhar, ao conversar, ao se abrir, ao se expor, ao se relacionar, ao estar junto, ao estar perto, ao olhar, ao sentir o contato. Isso tudo está envolto nessa mesa. Igual nós estamos aqui numa manhã conversando, como que é muito mais gostoso? Vocês poderiam estar conversando comigo pela internet. Não, eu fico interessada, eu estou lendo um livro, né, Experiência da Mesa, e falando que, infelizmente, hoje em dia, né, o mundo tem incentivado. O que aconteceu? As casas... Normalmente a cozinha é o menor lugar, retirou a mesa e colocou aquela plataforma, aquela mesinha onde você... A bancada, exatamente. Onde você fica de cara para a parede e você não se relaciona mais. Olha a importância, porque às vezes a sua fala não condiz com a sua expressão. Exatamente. E aí você vai observar o outro. Temos que explorar uma parte em nós que a gente chama de sexto sentido, que é o quê? É os 5 sentidos todos juntos no mesmo local. É usar percepção, tato, cheiro, audição. E eu pego algo no outro, quando ele fala algo, isso é engraçado. Minha mãe fez uma cara assim, eu tô apurando, eu estou deixando com que os meus sentidos eles sejam mais expressivos, eles captam as coisas que estão no ar. E isso é junto, é estando com o outro, é vivendo com o outro. O ser humano não vai mudar nunca, por mais que nós temos tecnologia, por mais que nós temos evolução, por mais que o cérebro humano ele vai acelerar sim. As crianças daqui a 10 anos de idade, se bobear, estão passando em medicina também. Porque o quê? O nível da tecnologia, hoje as crianças de 4 anos de idade já estão lá, com 2 anos. 2 anos já mexem em smartphone, já sabem fazer os seus acessos. Vai alterar o cérebro? É lógico, gente, é claro. É o nível de estímulo que vai tem, né? ser estimulado com antecedência. De primeiro, os bebês, eles ficavam engessados, né? Os bebês tudo amarradinhos, assim. O menino ia começar a se mexer com 3, 4 meses de idade. Você ia ver, ele tá vivo. Agora o bichinho já nasce assim, já pedindo. Não, por exemplo, né? muitas mães só saíam de casa com os seus filhos, exceto ali médicos e outras coisas assim necessárias, depois ali do 2º mês, 3º mês. Exato. Hoje a gente lida com muita gente, né, Carol? A gente vive num contexto grande que é da igreja, você sabe disso. Que a menina ganhou o bebê hoje, semana que vem já está no culto. Isso, o menino já está lá e já está o bebê. Então, essa estimulação externa dessa tecnologia, desse avanço, ele não vai parar. A gente sabe que não vai parar. Mas isso não significa que nós vamos mudar a estrutura de conhecimento de vínculos humanos, de relacionamentos emocionais, de relacionamentos humanos, porque o humano vai sempre ser humano. Ele nunca vai deixar de precisar desse outro e moldar-se através desse outro, através do contexto psíquico que é construído. Nós não nascemos pronto. Quem nasce pronto é roupa. Nossa roupa nasce pronta e ela vai deteriorando. Nosso ser humano não. Cada dia que passa ele aprende mais. Cada dia ele vai absorvendo mais, ele vai agregando aquilo que já aprendeu, conteúdos novos. E isso só vai enriquecendo cada vez mais a parte cognitiva juntamente com a emocional do ser humano. E automaticamente eu começo a perceber, a sentir e a ver um mundo diferente do que eu via lá atrás.
Isso é muito gostoso, porque a gente pode saber que a gente nunca vai estar perdendo, a gente vai estar ganhando com a maturação emocional. Né? Então é algo que nós devemos estar sempre ensinando, passando, não abrindo mão daquilo que realmente uma criança precisa, que é vínculos, que é aprender a ser generoso. Isso é uma virtude. E a virtude é algo que nós aprendemos. Eu, particularmente, eu acho que é o seguinte, quando essa generosidade ela encontra Jesus Cristo, ela acaba se transformando em amor. Potencializa. Potencializa. Porque para mim, eu ser generoso enquanto um sujeito que só faço para o outro é algo muito... é benefício próprio. Eu acabo narcísico ganhando. Até, né? Inclusive, eu vou receber o aplauso, eu vou receber Isso faz bem, né? Querendo ou não, isso acaba... O ego, né? Ai, que bom que, né, eu sou uma pessoa boazinha e o outro me aprova. Agora, quando eu, inclusive... cruza com Jesus a generosidade, isso transforma em amor. Aí eu amo o próximo como a mim mesma. E aí, inclusive, eu dou, é um amor que é incondicional. E aí não tem que você. É muito além. E quando Jesus entra, você sai de cena e deixa Exatamente. ele fazer o papel dele. É, né, porque aí o que? Deus é o outro. Né? E na relação de apresentar, é o outro e eu. Né? Então está excluso Deus. Então o outro eu, quando assim a generosidade ela pode ser aumentada, ela pode ser colocada num nível maior, quando realmente a introdução até de Cristo nessa relação. E isso o outro é que ensina. Eu, por exemplo, cara, eu fico pensando assim, né? Porque na minha história eu fiquei, né, tive algumas deficiências nesses aspectos por causa da minha cultura familiar. Mas eu fico pensando hoje, né, com essa sociedade que vivemos hoje, a correria, me estranha muito, porque a gente tem que pensar em generosidade num conceito plural, não é verdade? Não é só aquela questão de dar uma coisa para o outro, é no sentido de dar relacionamento, de dar atenção, de dar carinho, de entender o outro, de buscar essa mutualidade. Ela é, né? muito ampla. Eu fico vendo, você citou aí que às vezes coloca babá, vai assistir televisão. Eu fico observando em alguns shoppings, no final de semana, os pais estão andando, você vê um casal andando e logo atrás a babá com o filho. Isso. Eu acho isso assim extremamente delicado até nesse contexto, porque aquele é o momento do pai, porque ele já ficou a semana toda no trabalho, longe, vai ficar no sábado também, que é aquele momento família, de relacionar, de segurar tato, na mão, de ele toque, de corrigir, de limitar, de aprovar, de é assim que vem amar, potencializa a generosidade de uma criança, né? E essa relação nunca vai deixar de existir. Não existe dinheiro, não existe fama, não existe fortuna, não existe poder, não existe nada que... Não existe empregado. Que compre isso. Então, os pais que realmente querem gerar um ser humano, vai precisar de se doar a ele. Não é dar coisas, não é simplesmente encher e satisfazer de todas as necessidades fisiológicas, humanas, de coisas. Não, porque esse vínculo ele requer investimento e esse investimento vai formar o caráter. Então, temos que realmente parar para pensar. O que vale mais? É o trabalho 24 horas? É estar o tempo todo correndo atrás do... O mundo está louco. Atrás do vento, muitas vezes. Você precisa correr atrás do mundo louco ou você que vai estruturar o seu mundo para ele ser um mundo que vale a pena, um mundo gostoso, um mundo que é generoso? E é uma escolha. Uma vida leve, né? E fazendo com que a pessoa se torne humano, né? Exatamente. Ser humano. Tem muita gente... ser desumano. Desumanizada. Está desumanizada. Né, as pessoas estão tão narcísicas, né? Elas estão tão centradas em si mesmas, nesse mundo tão doentio, que a gente está vendo coisas horrorosas acontecendo por bases que são gostosas e fáceis. Todo mundo pode dar, todo mundo pode ensinar a ser generoso. Aí você tem que ser um exemplo. Você sendo exemplo, isso vai ser tão fácil para o seu filho aprender. Então disponibilize-se, né? Esteja atento, esteja se dando para o seu filho, esteja realmente permitindo que ele aprenda e veja você fazer as coisas boas, que com certeza isso só vai gerar benefício para você, para ele e para quem está em volta de você. Carlinha, a gente ficaria aqui a manhã inteira com você, meu meu bem. mesmo, Porque tem muita você... coisa pra falar. É tanto conhecimento, É né? tão gostoso, Por isso que você tem que né? voltar muito. Por isso que eu vou ser generosa de sempre poder estar aqui falando. Vai ganhar até um apresentando, pêssego da Oh, que delícia, Assim, tá veio vendo? aqui, Generoso ganhou demais. com muita generosidade Claro. o Serginho te despesa. Querida, obrigada, viu? Obrigado. Deus Eu que continue te agradeço. usando, abençoando. E ó, Carla vai estar lá no acampamento dos jovens adultos, hein? Vai lá e aproveita, jovensadultos.org.br.